A Rússia e a Europa estão concentrando suas tropas nas fronteiras comuns. A Bielorrússia está preparando uma provocação militar contra os países europeus da OTAN. E a Polônia fechou oficialmente o espaço aéreo na fronteira com a Bielorrússia e a Ucrânia por 3 meses. Ao mesmo tempo, a inteligência lituana informa que a Rússia está ativamente posicionando uma unidade militar na fronteira com a OTAN, o que pode indicar a preparação para uma provocação militar. E outros especialistas lembram que, na véspera, homens foram convocados em massa para treinamentos militares de emergência na Bielorrússia. E, diante dessas notícias, surgem cada vez mais declarações de que a Rússia está preparando uma nova provocação militar contra a Europa, e a Europa está pronta para isso. Por isso, podemos testemunhar um ataque da Federação Russa à Europa já nos próximos dias ou semanas. Bem, e nesta edição eu proponho analisarmos o que realmente foi declarado na inteligência lituana e por que a Polônia está fechando o espaço aéreo por 3 meses. E o que realmente está por trás dessa frase de fechar o espaço aéreo por 3 meses. Será que tudo isso é realmente uma preparação para a guerra ou o espaço informacional está tão aquecido que declarações como essas levam a conclusões de que, a qualquer momento, por exemplo, na região de Suwałki, pode começar uma guerra? Vamos analisar toda essa situação com calma agora. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Assim, os algoritmos do YouTube vão recomendar este vídeo para o maior número possível de pessoas. E por favor, inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. A Rússia acumula tropas na fronteira com a Noruega enquanto ganha experiência de combate na Ucrânia, podendo usá-las futuramente em um conflito com a aliança. Isso é mencionado na avaliação anual das ameaças à segurança apresentada pela inteligência lituana, e tudo isso é relatado pela Reuters. No documento da inteligência lituana, que ressalto mais uma vez se chama Avaliação Anual das Ameaças à Segurança, é destacado que, sob certas condições, a Rússia pode se preparar para um conflito militar em larga escala com a OTAN em cerca de 6 meses, em particular, se as sanções em vigor forem suspensas. Em seguida, vou citar. A Rússia provavelmente criará não apenas um exército 30 a 50% maior do que antes da guerra, mas também relativamente moderno. As reservas estratégicas de armamentos e munições serão totalmente restauradas. Os principais objetivos de Moscou seguem sendo alterar o equilíbrio de poder europeu a seu favor e subjugar totalmente a Ucrânia. O documento também ressalta o avanço da indústria de defesa russa. Segundo a inteligência lituana, a produção militar foi ampliada com o apoio da China, o que permitiu à Rússia reduzir a dependência de tecnologias ocidentais. Após o fim da guerra, o possível excedente de armamentos, conforme mencionado no relatório, pode ter consequências para a segurança global. A Lituânia, que faz fronteira tanto com a Rússia quanto com seu aliado mais próximo, Bielorrússia, faz parte da OTAN e da União Europeia, e é considerada igual, e é um dos apoiadores mais consistentes da Ucrânia e críticos da política russa. O relatório de inteligência também menciona explosões de encomendas em 2024. Na época, as autoridades lituanas atribuíram a responsabilidade por esses incidentes à inteligência militar russa, indicando que isso poderia ter causado vítimas humanas. E os russos, selvagens, desde então continuaram suas provocações em território europeu. Ao mesmo tempo, o documento destaca que uma série de incidentes envolvendo danos a gasodutos, cabos e linhas de telecomunicações no Mar Báltico, embora estivesse relacionada a navios vindos de portos russos, segundo a avaliação da inteligência, não teve caráter intencional. O relatório também não informa em quais dados essa conclusão se baseou. Paralelamente, recebemos notícias de que na véspera foram anunciadas convocações urgentes de reservistas na Bielorrússia, e por isso há sinais de que do território da Bielorrússia possa ocorrer uma provocação militar. E então, de repente, a Polônia também anuncia que a partir de 10 de março vai impor restrições ao tráfego aéreo nas regiões orientais do país que fazem fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia. Bem, essa é exatamente a zona do chamado Corredor de Suwałki, que conecta a região de Kaliningrado da Federação Russa com a Bielorrússia, e que é considerado o local mais provável para um ataque russo, já que é o ponto mais vulnerável na defesa da OTAN, e isso cortaria os países bálticos do restante da Europa.
E foi relatado que a zona de exclusão imposta pela Polônia cobre o espaço aéreo desde o nível do solo até uma altitude de cerca de 3 quilômetros. Isso é muito importante. Isso significa que os aviões de passageiros que voam a uma altitude muito maior continuarão seus voos sem alterações. Isso não os afeta de forma alguma. Mas a aviação leve e, o que é muito importante, os drones, essas aeronaves ficam sujeitas a uma regulamentação rigorosa. Durante o regime noturno, que vai do pôr do sol ao nascer do sol, há uma proibição total de voos. A exceção são apenas as aeronaves e alguns voos autorizados de serviços especiais. No regime diurno, que vai do nascer ao pôr do sol, os voos são permitidos apenas sob a condição de apresentação do plano de voo, presença de transponder funcionando e manutenção de comunicação por rádio constante com os órgãos de controle de aviação. No final, boto da sente pouco. Podemos afirmar que a proibição se aplica à aviação leve e aos drones, mas não há nenhum fechamento total do espaço aéreo. Bem, não existe isso. Ou seja, essas informações de que a Polônia fechou o espaço aéreo por 3 meses não são verdadeiras. Na verdade, só proibiram a aviação leve e os drones de voarem nessa região. O que é bastante óbvio, considerando os vizinhos que estão por perto. Mas, o que é ainda mais importante, eu daria uma olhada atenta naquele mesmo relatório da inteligência lituana, a qual a agência Reuters faz referência e que gerou repercussão em torno dessa notícia. A declaração de que os russos já estão concentrando tropas na fronteira da OTAN está um pouco distorcida e fora de contexto. A citação da Reuters é a seguinte: a Rússia está expandindo suas unidades militares na fronteira com a OTAN, enviando-as para ganhar experiência de combate na Ucrânia, para depois usá-las como um centro em um possível conflito com a OTAN após a guerra. Ou seja, não se trata de um desdobramento neste momento. Estamos falando de planos globais, ganhar experiência na Ucrânia para um conflito com a OTAN e então transferir essas tropas para a fronteira da aliança. Novamente, a Reuters cita trechos do relatório anual da inteligência lituana. Ou seja, não se trata de uma notícia urgente de que a inteligência detectou algum tipo de movimentação de tropas neste exato momento. Não. Mais uma vez, é uma avaliação geral. É uma avaliação de segurança que a inteligência faz de forma planejada. Ou seja, todo ano eles publicam esse tipo de relatório. Não é algo que acabaram de detectar e a inteligência está relatando urgentemente. Acabamos de detectar. Não. Mais adiante no relatório está escrito, cito, se as sanções forem suspensas, a Rússia estará pronta para um conflito militar em larga escala com a OTAN em até 6 anos. Novamente, não estamos falando do momento atual, mas de um cenário hipotético daqui a 6 anos. Então vamos deixar isso claro. Neste exato momento, não há um desdobramento em larga escala de tropas. Mas o que realmente merece atenção no relatório é a citação de que a Rússia quer aumentar o exército em 30% a 50%. Isso sim é verdade. Quanto ao efetivo, isso é realmente verdade. E, aliás, o número está aumentando bastante rápido. Esses russos selvagens, esses Vanias, eles realmente estão dispostos a ir e morrer. Antes da guerra, o número total de militares ativos das Forças Armadas da Federação Russa era de 900 mil pessoas. Em 2025 já eram 1.134.000. Ou seja, em 4 anos, o número de soldados russos aumentou em 26%, e isso levando em conta as perdas realmente colossais na Ucrânia. Na véspera, Putin assinou o decreto fixando o efetivo das Forças Armadas em 1,5 milhão de pessoas, ou seja, realmente vale considerar que Putin estabeleceu a meta de aumentar o exército em 2/3 em relação ao efetivo de antes da guerra. Quanto ao equipamento militar, bem, aqui a Rússia realmente tem problemas, e talvez a inteligência lituana esteja exagerando um pouco. No geral, por enquanto não há implantação de tropas russas nas fronteiras da OTAN. Todos os esforços da Rússia estão concentrados agora na Ucrânia, mas também é preciso reconhecer que a Europa está se preparando, afinal, para uma guerra com os russos selvagens. Por exemplo, a Finlândia pretende cancelar a proibição vigente desde os anos 80 sobre a importação e trânsito de armas nucleares. Também sobre o armazenamento dessas armas na Finlândia, declarou o ministro da Defesa Antti Häkkänen. Segundo o chefe do ministério, as normas atuais perderam sua relevância nas condições atuais e não correspondem ao status da Finlândia como membro da OTAN. O ministro enfatizou que o transporte de ogivas nucleares será permitido exclusivamente para fins de defesa do país. É engraçado que o Kremlin já tenha reagido aos planos da Finlândia.
Por exemplo, o porta-voz do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, declarou que a instalação de armas nucleares em território finlandês será considerada uma ameaça direta, contra a qual Moscou tomará medidas de retaliação. Mas sabem, para o Peskov e para esses outros russos selvagens e mal lavados, eu lembro, foram vocês que começaram esse jogo primeiro. Naquela época, transferiram armas nucleares para a Bielorrússia. Por isso, agora se acostumem, cada míssil na Europa, inclusive nuclear, vai estar apontado para as suas cabeças burras. Vou colocar reticências aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube financeiramente com sua doação ou assinatura paga de patrocínio. Pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.